Olá pessoal, vamos então aqui continuar o nosso curso de raciocínio lógico. Vamos resolver aqui mais uma questão que diz assim: Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil compraram cada um barco. Combinaram então dar aos barcos o nome de suas filhas. Cada um tem uma única filha e todas têm nomes diferentes. Ficou certado que nenhum deles poderia dar ao seu barco o nome da própria filha, e que cada nome das filhas corresponderia a um e apenas um barco. Décio e Éder desejavam ambos dar a seus barcos os nomes de Laís, mas acabaram entrando em acordo. O nome de Laís ficou para o barco de Éder, o barco de Décio e Éder deu ao seu barco o nome de Mara. Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco, isto é, no barco dele, pai de Olga. Isto é, no barco dele, né, pai de Olga. Ao barco de Caio coube o nome de Nair, e ao barco do pai de Nair coube o nome de Olga. As filhas de Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil são, respectivamente, Mara, Nair, Paula, Olga e Laís, Laís, Mara, Olga, Nair e Paula, Nair, Laís, Mara, Paula e Olga, Paula, Olga, Laís, Nair e Mara, Laís, Mara, Paula, Olga e Nair. Então essa questão aqui também não é uma questão muito fácil de ser resolvida não. Vai exigir de nós um pouco de raciocínio, na verdade bastante raciocínio. Vamos tirar aqui então os personagens envolvidos. Aqui nós temos dois tipos de personagens, são os pais, Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil, e as filhas, Laís, Mara, Nair, Olga e Paula. Então nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos pegar cada uma dessas informações, vamos fazer duas tabelas, vamos tentar relacionar cada uma delas a partir das informações. A primeira dica diz que os pais irão batizar seus respectivos barcos, mas não podem usar o nome de sua própria filha, e sim a da filha do outro, né? Na segunda diz que Décio e Éder queriam usar o nome de Laís. Décio usou o nome de Laís e Éder usou o nome de Mara. Gil convenceu o pai de Olga. O pai de Olga pôs o nome de Paula em seu barco. Caio usou o nome de Nair. Muito bem, então. E o pai de Nair usou o nome de Olga. Então, nós fizemos aqui duas tabelas, né? A primeira tabela, relacionamos aqui o nome dos pais com o quadro dos barcos, né? Então, aqui nós temos os nomes dos barcos com relação aos pais. E aqui nós temos as filhas, né? O quadro das filhas em função dos pais. E a partir das informações, nós vamos estar preenchendo cada uma dessas colunas de acordo com as dicas que foram nos passadas. Então, qual a melhor dica, né, para nós começarmos a resolver esse exercício? Veja só. Na segunda dica, diz assim, ó, Décio e Éder queriam usar o nome de Laís. Décio usou o nome de Laís. Então, a primeira dica que nós vamos trabalhar é essa. Décio usou o nome de Laís. Ora, se Décio usou o nome de Laís, então o nome do barco de Décio foi Laís. Se o nome do barco de Décio foi Laís, então o resto todo é não. Para cima, para o lado e para cima. Então, se Décio usou o barco dele, chamou de Laís, então não foi Mara, não foi Nair, não foi Olga, não foi Paula. E o nome o de Décio não foi de Laís, não foi o de Caio, não foi o de Éder, não foi o de Felipe, e nem o de Gil, foi o de Décio. Muito bem. A segunda informação que nós temos é o seguinte, que Éder usou o nome de Mara. Está aqui, ó. Éder usou o nome de Mara. Então, aqui é negativo, aqui também. Muito bem. Agora, nós sabemos o seguinte, pela regra 1, nós vimos que os pais irão batizar seus respectivos barcos, mas não podem usar o nome da própria filha. Ora, se Décio usou o nome do barco de Laís, significa que Laís não é filha de Décio. Se Éder usou o nome de Mara, significa que não é
o nome de Mara. E aqui nós temos uma outra informação também, ó. Décio queria usar o nome de Laís. Se Décio e Éder queriam usar o nome de Laís, é porque Laís também não é filha de Éder. E Éder usou o nome de Mara. Então, essas são as informações que nós temos por enquanto. A sexta dica diz assim, ó, que Caio usou o nome de Nair. Então, o nome do barco de Caio foi Nair. Então, aqui é Nair, então aqui é não, aqui é não. Se aqui é Nair, então aqui é não e aqui também é não. Ora, se o nome do barco de Caio foi Nair, então Nair não é filha de Caio. Aqui nós temos agora o seguinte. A quarta informação diz assim, ó, Gil, ele convenceu o pai de Olga. Ora, se Gil convenceu o pai de Olga, significa que Olga não é filha de Gil. Então, aqui nós temos mais essa informação, ó. Se Gil convenceu o pai de Olga, então Olga não é filha de Gil e Gil não é o pai de Olga. Na quinta dica, nós temos o seguinte, ó. O pai de Olga pôs o nome de Paula em seu barco. Veja bem, o pai de Olga pôs o nome de Paula em seu barco. Então, quem pode ser, né, o possível pai de Olga? Pode ser o Felipe ou pode ser o Gil. Olha só, porque o pai de Olga pôs o nome de Paula. Ó, o nome de Paula está aqui, ó. O pai de Olga pôs o nome de Paula. Então, para colocar o barco do nome de Paula, só pode ser Gil, Felipe ou Gil. Acontece que, pela dica 4, Gil convenceu o pai de Olga. E nós já vimos o seguinte, que Olga não é filha de Gil. Ora, se o pai de Olga pôs o nome de Paula em seu barco, então, Gil não é, né, o pai de Olga, então o pai de Olga só pode ser quem? Só pode ser o Felipe. Então, Felipe, ele é o pai de Olga. Se ele é o pai de Olga, então aqui nós vamos colocar não, aqui nós vamos preencher com não, e tá aí. Então, aqui, ó, o barco de Felipe vai ter o nome de Paula. Por quê? Porque Felipe é o pai de Olga. E o pai de Olga pôs o nome do barco de Felipe. Deu para entender? Então, ó, quem poderia ser o pai de Gil? Aliás, o pai de Olga, Felipe ou Gil. Então, pela dica 4, nós vimos que Gil não é o pai de Olga. Então, nesse caso, nós descobrimos, então, aqui mais uma coisa. Então, aqui nós vamos excluir esse. E por dedução, nós sabemos que é Gil que é o pai de Olga. Aliás, o nome de Olga, o barco Olga é de Gil. Né? Por quê? Porque Gil não pode ser o pai de Olga. Muito bem, e agora como é que nós vamos sair, né? Vamos pegar bem aqui a dica 7, que diz assim, ó, o pai de Nair usou o nome de Olga. Então, nós já preenchemos todas as colunas, as lacunas aqui do barco, dos nomes dos barcos. Nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que Caio usou o nome de Nair, já sabemos que Décio usou o nome de Laís, Éder usou o nome de Mara, Felipe usou o nome de Paula e Gil usou o nome de Olga. Acontece que a dica 7 diz assim, ó, o pai de Nair usou o nome de Olga. E quem foi que usou o nome de Olga? Não foi Gil? Logo, nós concluímos que Gil é o pai de quem? É o pai de Nair. Então, se Gil é o pai de Nair, não pode ser Éder e não pode ser Décio. Se Gil é o pai de Nair, então a filha dele não pode ser Paula, não pode ser Olga, não pode ser Mara e não pode ser Laís. Por dedução, nós já sabemos o seguinte, ó, que aqui tem uma brecha aqui. Então, aqui, ó, a filha de Laís é o Caio. Se a filha de Laís é o Caio, se Caio é o pai de Laís, Caio não pode ser o pai de Mara e nem pode ser o pai de Paula. Por dedução ainda,
aqui nós temos, ó, somente uma lacuna para ser preenchida. Logo, Décio é quem? É o pai de Mara. Se Décio é o pai de Mara, então Décio não pode ser o pai de Paula. E, por fim, nós vamos descobrir que Décio é o pai de Paula. E tá aí, gente. Descobrimos, então, todo mundo. O pai de Laís é o Caio, o pai de Mara é o Décio, o pai de Paula é o Éder, o pai de Olga é Felipe e o pai de Gil é Nair. Aliás, o pai de Nair é o Gil. Então, essa foi a conclusão. A filha do Caio é Laís e tá aí as deduções que nós fizemos. Ok? Então, nós utilizamos todas as dicas que ele nos deu. Então, veja que não é uma questão tão simples assim, né, como parece. Então, se você não tiver um pouco de raciocínio aqui, se você não usar um pouco, você vai realmente errar essa questão. Que às vezes, né, as coisas estão implícitas. Uma coisa vai implicar a outra. Muito bem, então. Aqui nós já temos, então, a resposta, que é a letra E. Ó, então, veja bem. As filhas de Caio. Quem é a filha de Caio? Laís. A filha de Éder. Aliás, de Décio, é Mara. A filha de Éder, Paula. A filha de Felipe, Olga. E a filha de Gil, Nair. Portanto, a resposta é a letra E. Ok? Um abraço e até a próxima questão. Muito cuidado com esse tipo de questão. É um pouco trabalhosa, mas se você tiver um pouco de prática, você vai conseguir resolver. Um abraço e até a próxima.